Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los a mais um vídeo do nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Hoje o episódio 25. E finalmente vamos iniciar uma outra obra. Agora estamos diante dos artigos de Esmalcalde. E não se preocupe, não será tão demorada como a Confissão de Augsburgo e a Apologia, que levaram quase 20 vídeos de estudos. Os artigos de Esmalcalde irão apenas durar 4 vídeos. Por isso, é VaptVupt, preste bastante atenção. E se tiver dúvidas, comente abaixo que nós também podemos tentar elucidar as suas dúvidas. Vamos juntos? Hoje é um vídeo mais introdutório, onde nós temos o contexto, a razão desta escrita. Saberemos quem foi que escreveu e nós iremos também começar pela primeira parte, que é uma parte não polêmica. Então é um vídeo mais introdutório e também teremos o prefácio do autor desta obra. Vocês lembram quem escreveu a Apologia da Confissão de Augsburgo? Eu falei várias vezes, hein? O nome dele não é Lutero, Melanchthon, um dos companheiros da reforma de Lutero. Lembram que eu falei que Melanchthon era o sistemático, era aquele que era um homem de muita erudição, um homem que foi muito importante, muito utilizado em escritos? Pois muito bem. E Lutero? Lutero, não podemos, claro, falar tantas coisas, porque você já sabe, muitas das quais nós poderíamos falar aqui. O reformador, aquele que iniciou a reforma protestante, a reforma luterana, mas comparando os dois, nós veremos que Lutero, ele tinha uma personalidade um pouco mais, digamos assim, irascível, né? Como se diz. Melanchthon era alguém mais frio. Lutero era alguém que era mais emotivo, que ele se envolvia mais com tudo aquilo que estava acontecendo. E Lutero, ele não é tão erudito quanto Melanchthon, mas ele é mais pastoral. Para o bem e para o mal, Lutero ele vai se envolver mais, né? Ele vai, de fato, sentir na pele desde o início, por isso que existiu a reforma, né, de certo modo. Se não fosse essa perturbação de Lutero, por não conseguir seguir a lei de Deus, provavelmente a igreja não teria tido a reforma que teve, pelo menos não do modo que foi. E agora, sem mais delongas, vamos partir para a introdução desta obra, os artigos de Esmalcalde. Aqui nós temos o contexto neste primeiro destaque, onde nós lemos: quando as drásticas medidas para extirpar as heresias protestantes falharam, e claro, aqui heresias protestantes, entenda que essa era a visão católica, o Papa Paulo III finalmente convocou um concílio em junho de 1536 a realizar-se na cidade de Mantua, e não ficava na Alemanha, ficava na Itália, em maio do ano seguinte. E nestas circunstâncias, o eleitor da Saxônia instruiu Lutero, instruiu no sentido não de que ensinou Lutero, mas que sugeriu a Lutero, pediu a Lutero, numa carta de 11 de dezembro de 1536, a preparar uma exposição, indicando os artigos de fé nos quais poderiam ser feitas concessões por amor à paz, bem como os artigos nos quais nenhuma concessão poderia ser permitida. A reforma não foi simplesmente, Lutero foi lá, pregou as 95 teses e já aconteceu a reforma.
Foi um processo longo, demorado. Perceba que Lutero fixou as 95 teses em 1517 e aqui nós estamos em 1536, quase 20 anos depois. E o que nós podemos constatar é que quem é que fica encarregado de redigir estes artigos para defender a fé dos luteranos? O próprio Lutero. Nós não estamos aqui diante de um escrito de Melanchthon, diante de um escrito de um outro colaborador de Lutero. Agora nós vamos, de fato, para a escrita do reformador. Vamos ao próximo destaque, onde nós temos o seguinte título: Lutero versus Melanchthon, e uma pergunta. Será que Lutero ficou contra Melanchthon, Melanchthon ficou contra Lutero? Eles não eram amigos? Eles não eram companheiros de reforma? Eles eram. O problema é que eles tinham personalidades praticamente antagônicas. E isso, claro, suscita muitas vezes conflitos. É normal, às vezes numa banda, num grupo de música, as pessoas estão querendo remar no mesmo sentido, mas como elas remam em ritmos diferentes, parece que o barco ele estagna ou começa a ter um conflito dentro do barco, porque, peraí, não, eu quero que seja assim, mas assim não é melhor? E aí começa a ter, às vezes, um entrevero. E, como eu disse, a personalidade de Lutero não era fácil. Lutero era alguém que muitas vezes ficava irado. E ao mesmo tempo Melanchthon era o que nós poderíamos dizer no populacho um sabonete. Ele não queria incomodar ninguém, ele não queria se indispor com ninguém. E isso vai gerar problemas na redação de um texto que precisa ser escrito para ser apresentado diante de pessoas que não creem do mesmo modo. Vejam só o que nós lemos lá no prefácio, aliás, na introdução ainda da confissão dos artigos de Esmalcalde. As 8 primeiras assinaturas foram conseguidas nessa época, sendo a de Melanchthon com uma ressalva. Ou seja, Lutero foi o escritor dos artigos de Esmalcalde, mas ele pediu para que outros companheiros assinassem. E Melanchthon vai assinar, mas ele vai fazer uma ressalva. Melanchthon começou a persuadir os príncipes de que os artigos apenas precipitariam disputas doutrinárias entre os membros da Liga. Por quê? Que liga é essa? Não era simplesmente redigir um documento para apresentar diante dos católicos, daqueles que fizeram a confutação lá à Confissão de Augsburgo. Era juntar esforços. E existia essa liga, a Liga de Esmalcalde, que reunia muitas pessoas de diferentes vertentes, de diferentes pensamentos doutrinários. E Melanchthon queria abafar as diferenças. E Lutero não estava preocupado com isso. Lutero estava preocupado com a verdade. Para Lutero, ele detinha a verdade. Desde o início, ele não imaginava que fosse acontecer o rebuliço que aconteceu. Ele não imaginava ser excomungado da igreja, ter as suas obras queimadas. Ele não imaginava tudo isso. De repente, ele se viu no meio de um redemoinho. Porque, de certo modo, pelo menos no início, Lutero ele foi bem inocente. Ele pensava, eu vou apresentar a verdade como a verdade é irrefutável, todos irão aderir. Mas não foi isso que aconteceu. Mas Lutero continuava com o mesmo pensamento, a verdade doa quem doer, até o final. E Melanchthon queria apaziguar os lados conflituosos. Vamos ao prefácio de Lutero com o seguinte destaque. A Cúria Romana teme com tanto pavor um concílio livre e foge tão vergonhosamente da luz que também aos de seu grupo tirou a esperança de que algum dia vá tolerar um concílio livre, que dirá então a própria Cúria realizar semelhante concílio. A Cúria Romana é o poder da igreja.
é o poder papal. São os manda-chuvas da parada. E para Lutero, o ideal seria promover um concílio geral, um concílio livre, em que pudessem ser discutidas as principais ideias que solidificaram, deram base para a reforma. E que assim vencesse a verdade. Mas o que vai acontecer? É óbvio que a igreja não vai querer fazer isso. A igreja até mesmo vai sim convocar um concílio. Sabem qual é o nome deste concílio? Concílio de Trento, que vai se iniciar mais ou menos no período em que Lutero morre. E neste concílio não será um concílio geral, não será um concílio livre, reunirá apenas lideranças da Igreja Católica Romana. E dali surgirá a Contra-Reforma, que não irá admitir erro algum que os reformadores levantaram. Pelo contrário, que irá buscar estratégias para eliminar as ideias da reforma. Ponto 4, quarto destaque aqui ainda no prefácio. Pois o que direi? Ainda estou vivo, escrevo, prego e dou aulas diariamente, porém, há pessoas tão venenosas, não só entre os adversários, mas também falsos irmãos que pretendem ser dos nossos. Querem disfarçar o seu veneno com o meu trabalho e com o meu nome, afastar a pobre gente do caminho. Imaginem-se então o que acontecerá no futuro depois de minha morte. Vejam a preocupação de Lutero. Não eram apenas os católicos romanos que agiam contrariamente a ele, mas muitas vezes pessoas que estavam do seu lado. Será que Lutero estava dando uma indireta aqui a Melanchthon? Não sabemos, provavelmente não, mas talvez outras pessoas que estavam causando problema. E a preocupação de Lutero era, vejam, se eu estou vivo e estão ocorrendo tantos conflitos, tantas divergências no nosso grupo, imaginem quando eu morrer. Porque afinal de contas, Lutero era uma liderança, ele era o expoente da reforma. Enquanto ele esteve vivo, muitas coisas não aconteceram de ruim. Quando ele morreu, aconteceram muitos problemas. Terá que surgir aquilo que se denomina de ortodoxia. Mas aí é um assunto para outros vídeos. Seguindo em mais um destaque no prefácio redigido por Lutero, temos ainda 2 destaques no seu prefácio. Além desses assuntos necessários da esfera eclesiástica, também deveriam ser melhoradas inúmeras coisas importantes no plano secular. Arbitrariedade, indecência, extravagância em matéria de vestimenta, glutonaria, jogatina, luxo, juntamente com toda a espécie de vícios e maldades, desobediência da parte dos súditos, dos domésticos e operários, extorsão da parte dos artífices e também pelos camponeses. Eu fiz questão de pegar este texto como destaque, porque muitas vezes a gente tem uma impressão de que o nosso tempo é um tempo ruim. O nosso tempo, o tempo em que vivemos, é que tem jogatina, é que tem indecência, é que tem imoralidade, é que tem roubos. Às vezes roubos perpetrados não apenas por ladrões que estão aí claramente assaltando a mão armada, mas às vezes ladrões no comércio, na indústria. E deixa eu te dizer uma coisa, não, isso é uma ideia equivocada. Naquele tempo de Lutero já ocorriam tantas coisas como hoje. No tempo muito antes de Lutero já ocorriam, porque o problema não é o tempo, não é a época, não é o século. O problema, você sabe qual é? É o ser humano, pecador, falho, imperfeito. Último destaque no prefácio de Lutero: se no concílio se tratasse desses pontos cardeais da ordem eclesiástica e secular, que são contrários a Deus,
as mãos todas ficariam tão cheias de trabalho que com isso certamente se esqueceria a infantilidade e tolice das alvas, das grandes tonsuras, dos largos cíngulos, dos chapéus e báculos bispais e cardinalícios e de pantomimas semelhantes. Lutero é ácido muitas vezes nos seus textos, mas a gente gosta, até por isso. Ele não economiza palavras, ele é um crítico voraz e audacioso. Estamos em meio a um período de conclave. O que nós vemos? Os cardeais se reunindo na Capela Sistina, aquela pompa, todo aquele luxo, as roupas, todos os adereços. Ora, isso já acontecia na época de Lutero. As discussões muitas vezes estavam girando em torno disso e Lutero vai dizer: meu amigo, se nós nos preocupássemos com aquilo que realmente importa, não haveria tempo para se preocupar com essas coisas. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Há tantas pessoas que se apegam ao visual. Quando chegam na igreja luterana, falam: isso aí é igreja católica fingida. É uma igreja católica disfarçada. O que tem na igreja católica tem na igreja luterana. Quando a teologia claramente se diferencia, porque a teologia luterana ela é bíblica e a católica romana é bíblica e também segue a tradição, e também segue os concílios, e também segue a infabilidade papal, e assim nós vemos como que as doutrinas são divergentes. Não é a mesma igreja, não tem a mesma doutrina. Por isso as pessoas se apegam tanto a coisas visuais, quando o mais importante está passando na frente delas e elas não conseguem enxergar. E assim chegamos na primeira parte dos artigos de Esmalcalde. A primeira parte, que é bem sucinta, eu vou ler ela inteiramente e depois tecer breves considerações e aí já finalizaremos este nosso vídeo. A primeira parte dos artigos trata dos sublimes artigos da majestade divina, a saber, ponto 1, que Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas em uma só essência e natureza divina, são o único Deus que criou o céu e a terra, etc. Ponto 2, que o Pai não é nascido de ninguém, que o Filho é nascido do Pai e que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ponto 3, que se fez homem não o Pai, nem o Espírito Santo, mas o Filho. Ponto 4, que o Filho se tornou homem desta maneira. Foi concebido pelo Espírito Santo sem que houvesse cooperação de um varão. E nasceu da pura e santa Virgem Maria, que depois sofreu, morreu, foi sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Voltará para julgar os vivos e os mortos, etc. Conforme ensina o símbolo dos apóstolos, o símbolo atanasiano e o catecismo infantil comum. Não há discórdia nem controvérsia em torno desses artigos, já que ambos os lados os confessam. Por isso é desnecessário tratar deles mais extensamente agora. E é isso, a primeira parte dos artigos de Esmalcalde. Assim como acontece lá na Confissão de Augsburgo, assim como acontece lá na Apologia da Confissão de Augsburgo, não há polêmica, não há divergência no tocante a Deus, a Trindade. E é interessante, né? Porque é um assunto que poderia existir polêmica, mas não há. Muitas vezes há polêmica com 99% das outras religiões, mas entre cristãos não há polêmica no tocante à Trindade, porque se alguém não crê na Trindade não é cristão, é qualquer coisa menos cristão. Ah, mas pastor, e os testemunhos de Jeová que são unitaristas? Eles não são cristãos? Não. Eu sei que às vezes isso pode soar meio duro, né? Meio pesado, mas não são. Eles colocam Cristo abaixo do Pai. Eles botam o Filho abaixo do Pai. E a Bíblia, as Sagradas Escrituras, deixa claro que isso não existe, que o Filho não está abaixo do Pai. Ele se coloca abaixo do Pai em humildade para seguir com a missão que o Pai
confiou a ele. Mas assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Portanto, não há controvérsia entre católicos e luteranos no tocante a esta primeira parte dos artigos de Esmalcalde, por isso Lutero não amplia esta discussão. É isso por hoje. Este é o nosso primeiro vídeo dos artigos de Esmalcalde. Ainda teremos outros 3. Espero que você tenha curtido. Se não curtiu, curta agora. Comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.